Bora embarcar aqui o Fernando Horta para a gente ouvi-lo. Estou curiosa para ouvir um pouco dele sobre essa questão da sorte do Estadão, né? O Estadão diz que o Lula tem sorte. Fernando Horta, boa tarde. Você tem sorte como Lula, Fernando Horta? Ou de acordo com o Estadão, essa sorte assim divina, quase, né? Boa tarde. Tudo bom, Daiane? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, obrigada. Uma lâmpada aqui para dar uma melhorada aqui. Então, Daiane, eu sou um cara que não tenho sorte para nada, viu? Quando eu tô na rua e consigo achar dinheiro, é do outro. Alguém esqueceu ali na frente, passou, parou, inclusive me pediu para pegar. Esse negócio do Estadão é uma tese bem antiga. Eu vou te dizer que eu comecei a ouvir essa tese já em 2010, 2011, quando eu comecei a me aprofundar nos estudos em relações internacionais. Muito professor de universidade, viu, Daiane? Muito professor de universidade defendia essa ideia. Porque havia que se explicar por que do sucesso do primeiro e do segundo governo do presidente Lula da Silva, na medida em que se imaginava àquela altura, a gente está falando aí de 2010, né? De que o que tinha acontecido não era, evidentemente, em função de trabalho, de preparo, de cuidado, de uma percepção completamente diferente sobre sociedade política, mas tinha que se encontrar uma desculpa que não entregasse isso tudo, todo esse resultado no colo do presidente Lula. E aí se inventou a história da sorte, né? Então, havia um grande alinhamento dos planetas que fizeram, de alguma maneira, todos os índices da economia ficarem maravilhosos, e o presidente Lula precisou apenas estar, veja bem, existindo naquele momento. Ele só precisava respirar naquele momento. Havia pessoas que defendiam, inclusive, exatamente isso. Se o Lula não tivesse feito nada, o Brasil teria chegado lá. Só que a verdade, Daiane, é que nós tivemos outros superciclos das commodities, porque daí que eles dizem que resulta essa sorte, né? O momento onde o comércio internacional estaria superaquecido e as commodities estariam aí vendendo muito e com um preço muito alto. Eles chamam isso de superciclo. E Lula teria surfado nisso. Só que, pasma, Daiane, nós tivemos 6 ou 7 superciclos das commodities aí nos últimos 30, 40 anos no Brasil. E em nenhum dos governos aproveitou da forma como o presidente Lula aproveitou. Nenhum deles utilizou esse superciclo para fazer políticas de desenvolvimento, que significava dividir o quanto esse aumento de riqueza estava dando para o Brasil e impulsionar atividades produtivas. Isso tudo é fruto, obviamente, do trabalho do presidente Lula e das suas equipes, tanto no primeiro e no segundo mandato, quanto agora no terceiro. É indiscutível isso. Agora, o jogo político já começa a esquentar, Daiane. Já começa a todo mundo querer tirar uma casquinha na medida em que a aposta dos primeiros 6 meses era que o governo naufragaria, o governo Lula naufragaria em função das heranças malditas do governo Bolsonaro, né? E o presidente conseguiu triunfar. E aí já começa toda essa história de tentar dizer que não é bem assim. Eu acho que as mulheres no Brasil conhecem um pouco isso, né, Daiane? Aquela ideia de quando conseguem, quando atingem o patamar que supera os homens, sempre vem a história do veja bem, não é bem assim, alguma coisa ali aconteceu. Eu acho que muita gente está com dor de cotovelo nesse país. Eu também acho. Acho que essa tua análise traz bastante reflexão para a gente quando você associa as mulheres. Eu também pensei no povo preto, né, o povo negro do Brasil, né? É sempre quando ele atinge é por causa da cota, né? Foi com uma cota, foi alguém que abriu uma porta, né? Nunca é pela competência, nunca é pela capacidade de chegar até lá, é porque alguém ajudou, vejam só. E aí, quando chegam, aí eles falam, tá vendo? Você é capaz, tá vendo? Ele conseguiu. Ou então era alguma coisa que qualquer um poderia fazer, né, Daiane? Nunca ninguém tinha feito, mas aí um negro vai lá e faz. Não, qualquer um pode fazer, veja. Então o Brasil é triste nesse tipo de situação mesmo. Exato. É aí que a gente vai olhando os espelhos do racismo, né? Onde ele vai se localizando, machismo, misoginia, tudo isso. Agora, falando ainda desse aspecto da mídia em relação ao Lula, ele está em viagem à Europa, vai se encontrar com o Papa, tem um encontro importante, ele falou sobre isso ontem, dizendo que ia até convidar o Papa para o Círio de Nazaré, etc. Ontem a gente esteve aqui com o Gilberto Nascimento e ele falou também que, certamente, dentro da conversa, vai se falar um pouco dessa ascensão do neopentecostal. A gente viu na semana passada, né, até aquele discurso de um suposto pastor, porque eu acho que ninguém que defende esse tipo de ação, de conduta, pode ser chamado de pastor, que falou em mandíbula, de orar para quebrar a mandíbula do Lula. Eu confesso que eu fiquei enojada, assim, é um negócio que embrulha assistir o vídeo desse cara falando.
Como é que a gente pode olhar para esse encontro do Lula dentro dessa perspectiva religiosa que tomou conta, de certo modo, da política também? Os papas sempre tiveram um papel importante na história do poder e nas guerras, nas disputas políticas, econômicas. Os papas participaram de algum modo, né, ao longo desses anos todos. Este papa tem uma característica que é o diferencial, ele é odiado pelos conservadores. Os conservadores não gostam do Papa, acham que ele é muito esquerda, e diz que ele não é tão Papa assim, porque a sorte ou essa divindade não baixou nesse Papa, segundo eles, porque eles também escolhem quando a divindade baixa ou não, né? Quando é divino ou não. Mas o Lula vai lá, ele diz que vai ao encontro do Papa também numa forma de agradecimento por tudo que o Papa fez durante o período que ele esteve preso, injustamente. Como é que você vê esse tipo de encontro? Além do encontro com o Papa, também tem outras atividades do presidente na Europa. Como é que você vê essa viagem, particularmente esse encontro com o Papa, hein? Vamos lá, duas partes da tua pergunta. A primeira, assim, pode parecer estranho, talvez as pessoas até fiquem chateadas comigo, mas o discurso da igreja, o discurso religioso, desde o primeiro momento em que ele se organizou na história, eu estou falando disso aí há 4 mil anos atrás, mais ou menos, ele sempre foi um discurso de violência, viu? Ele sempre foi um discurso para regimentar pessoas, para lutar contra as pessoas do outro lado. E aí você chama a pessoa do outro lado do que você quiser, de infiel, né, de pagão, de qualquer coisa que você queira colocar, mas sempre foi um discurso de violência. Recentemente, isso aí, a partir do momento que a igreja teve que enfrentar violências dos outros lados, ou seja, a gente vai ter o período das cruzadas, e as cruzadas mostraram que a violência seguiria acontecendo ante cada vez mais os discursos religiosos se tornassem agressivos. Aí, então, a Igreja Católica capitaneou um movimento de, vamos dizer assim, pacificação das suas práticas e do seu discurso. Embora quem queira ler na Bíblia um livro dotado, cheio de passagens violentas e que exige batalha e briga e morte, né, pode fazê-lo, que é o que os fascistas fazem. Os fascistas leem a Bíblia a partir da sua rotulagem inicial e acabam repercutindo isso. Com relação ao neopentecostalismo e esse surgimento, isso não é novo, isso acontece desde o final da Segunda Guerra em especial, mas a gente tem que entender a importância que os conservadores fazem o uso deste tipo de pensamento, porque não é todo neopentecostalismo, é só uma parte, esse neopentecostalismo do lucro, vamos dizer assim, essas igrejas neopentecostais do lucro e do negócio, né? Não são todas elas, porque você continua tendo uma série de evangélicos que não tiveram um aumento grande dos seus fiéis. Isso por quê? Porque o que causa as pessoas ficarem em torno dessa fé não é necessariamente acreditar em Deus ou na igreja, mas é sim o componente de ódio que eles trazem dentro do seu discurso, que arregimenta uma quantidade brutal de pessoas e dá a eles sentido. Com relação ao Papa e a essa visita do Lula, eu estou um pouco chateado, Daiane, não sei quanto a você, mas eu estou chateado. Porque assim, eu vi o presidente ser o garoto propaganda do U2, daquela banda que na nossa época, eu não sei, talvez seja bem mais nova que eu, mas na nossa época o U2 era o que nos embalava, entendeu? E aí o Lula estava lá, né, de braço dado, com o Bono Vox, fazendo campanhas. Eu pensei, bom, este é o líder político daquele momento cultural que aquela banda U2 sinaliza. Pois passados 10 anos, 15 anos, a banda mudou. Hoje nós estamos falando de Coldplay, que é uma banda que eu conheço acho que 2 ou 3 músicas, e tá lá o presidente Lula de novo, como líder político, agora da gurizada, no braço da população, sendo chamado para fazer. E eu fico pensando assim, meu Deus, esse homem não tem data, ele não tem época, é uma figura descolada da sua história, ele fala com todo mundo de todos os jeitos, e isso faz com que o Brasil tenha uma projeção internacional ainda maior. O presidente vem reconstruindo a imagem brasileira lá fora, mas muito também em cima da sua própria capacidade de conversar com essas gerações. E isso é talvez, Daiane, o que mais assusta a oposição, porque parece que o presidente Lula não encontra limite nas gerações que vão sucedendo e já está conseguindo falar com os jovens. E olha só o que ele falou no podcast de ontem, sobre idade e sobre sorte. O ser humano que vai viver 120 anos já nasceu. E por que não pode ser eu? Tem que ter ambição, né? Se eu tenho sorte... Se eu tenho sorte, né? Sabe que a minha esposa disse, Daiane, Fernando, eu gostaria tanto de conhecer o presidente Lula, disse, não vai conhecer, não.
Não vai. Imagina o rolo disso aí, daí esse homem, olha só, ele deixa todo mundo apaixonado desse jeito que eu vou levar a minha esposa lá. Não, só um pouquinho, presidente, desculpa, não, dia não. É uma figura realmente carismática. Eu trabalhei durante muitos anos, durante 10 anos da minha profissão aqui, e eu sou do tempo do U2 também, mas adoro Coldplay, gosto muito do Coldplay. Eu frequentei muitos eventos sindicais, né? E eu me recordo, no primeiro ano do governo Lula, logo após a eleição, ele reuniu um evento com todas as centrais sindicais. E era um rebuliço, assim, o homem vai chegar, ele vai vir, e os sindicalistas ali, todas as lideranças sindicais do Brasil inteiro, tudo muito ansiosos, mas ao mesmo tempo com aquele cara assim, não, eu não vou cair nessa do Lula, tá pensando que ele vai chegar aqui, vai... Cara, o Lula começou a falar, em 5 minutos estava todo mundo assim, paradinho, olhando, ele realmente tem uma capacidade de oratória e que aproxima, é um discurso que aproxima. Então, acho que ele tem esse efeito onde ele passa, né? Sabe quem é que tinha isso? Sabe quem é o político que tinha isso, Daiane? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, acabava conseguindo unir chimangos e maragatos, vamos dizer assim, entrava muitas vezes dentro dos locais políticos da oposição e fazia discurso e deixava as pessoas todas embasbacadas. Eu tenho a impressão que o presidente Lula hoje, nesse momento, já está ombreado com Getúlio Vargas, os dois maiores presidentes da história do Brasil, e o presidente Lula ainda tem, segundo ele aí, né, mais 30, 40 anos de vida até os 120 anos, então eu fico muito feliz que nós vamos ter ainda essa figura por muito tempo para a gente aprender como se faz, para ver se a gente consegue repetir de alguma maneira. Pois é. Ele falou ontem também, vou colocar aqui, repetir até o que eu coloquei ontem, porque eu quero ouvir seu comentário. Ele falou sobre o Bolsonaro e o golpe, e acho que ele foi muito direto ao afirmar que o Bolsonaro, sim, articulou, e as revelações, tudo que a gente tem assistido, demonstram isso. Bora assistir. É preciso acabar com esse clima de ódio que foi criado no mundo e dentro do mundo do Brasil. O adversário não é inimigo, né? A gente não estava acostumado a isso. A gente disputava a eleição, perdia, ganhava, a vida continuava. Mas agora não. Agora os fascistas perdem. Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente, que agora tenta negar. Uhum. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Sabe? Então, eu acho que nós vamos apurar isso com muita tranquilidade. Todo mundo terá a chance de se defender. Uhum. Todo mundo terá a chance de se defender. Então, eu quero que as pessoas fiquem tranquilas que nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. Uhum. Vai ser julgado pela justiça comum e irá para a cadeia se tiver cometido o crime. Senão, as pessoas voltam a viver a sua vida com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso país. Ele falou isso, e hoje os desdobramentos aí da CPMI dos atos golpistas, com depoimento do Silvanei Vasquez, né, o ex-diretor da Polícia Federal, vai também nessa direção, né? Quando o Lula diz vamos investigar, ele está dizendo que é o país que vai investigar, não ele propriamente, mas a Justiça, o Poder Judiciário e as instituições. Da versão que o Silvanei Vasquez disse hoje, uma das que mais está repercutindo é sobre o número de fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal nos ônibus, né? Ele disse que tem a mesma fiscalização que foi feita nos ônibus do Nordeste foi feita no Sudeste, e que no Nordeste tem mais armas e tal, e aí surgiu um número do próprio Ministério da Justiça sobre essas fiscalizações, e vejam só, fiscalização de ônibus nas eleições, na região Nordeste, 2.185 ônibus fiscalizados, retidos 48. Aí, na região Sudeste, que tem maior número de população, tem 571 ônibus fiscalizados e apenas 9 retidos. Então, a tese de que não houve uma ação coordenada no Nordeste, onde o Lula tinha maior votação, e de que isso não teria interferido, aliás, nas eleições, porque ele diz, mas ninguém deixou de votar por conta da fiscalização. 2.000 ônibus parados, o cara fala, vou para casa, não deixa aí, depois eu pago a multa. Foi isso que aconteceu, doutor Silvanei. Como é que você vê esse depoimento de hoje,
na narrativa do bolsonarista, está dizendo assim, não, Silvinei arrasou, desmontou a senadora, a tese da senadora, os governistas estão arrasados, deram um tiro no pé, mas, pelo jeito, a realidade não é bem essa, né? Assim, Daiane, duas coisas que a gente tem que entender. A primeira é, se o Silvinei não sair preso da CPI hoje, da CPMI hoje, a CPMI simplesmente se desgasta de uma maneira que não é necessária, porque não tem uma linha da fala dele que seja efetivamente verdade. Ele mentiu sobre ele mesmo, mentiu sobre o histórico dele, mentiu sobre a atuação dele como chefe, a atuação dele como policial federal, mentiu sobre as relações entre ele e o presidente, mentiu sobre absolutamente tudo, não tem uma linha de verdade. Então, já houve, inclusive, manifestação de um deputado do PSB do Maranhão, pedindo essencialmente que ele saia dali preso pelas mentiras. Eu acho que não vai acontecer, mas isso sirva para que a gente entenda uma coisa. Todo fascista se acha super-herói, Daiane. O discurso deles é o discurso da elevação da resistência e da violência contra o mal. Como eles entendem o mundo entre bem e mal e não existe nada no meio, eles são os bons, o resto tudo é o mal, e qualquer coisa que alguém faça para derrotar o mal, então é heroísmo. O discurso Silvinei é exatamente isso, e pelas lentes deles, eles vão continuar crescendo como estão. E aqui entra a segunda parte da minha fala. Você só citou aí o presidente Lula no primeiro momento, e eu, se fosse da assessoria do presidente Lula, pediria para ele não tocar mais o nome do Bolsonaro. Quem criou, vamos falar sério, quem criou a força do Moro foi o presidente Lula. O presidente Lula é uma figura tão fantástica e tão gigante na política que quem ele escolhe para antagonista vira uma figura política importante. Se amanhã o presidente Lula chegar e disser esse Fernando Horta é um idiota, só fala bobagem, ele que vem aqui dizer na minha cara, pronto, o Fernando Horta se elege deputado federal no próximo mandato, sobrando com voto conservador e o caramba quatro. Então, o presidente Lula tem que tomar um pouco de cuidado quando ele dá força para essas figuras, né? Moro só existe porque o presidente, em algum momento, citou ele. O presidente deveria o tempo inteiro ter dito juiz de primeiro grau e nunca ter tocado no nome do Moro. E a mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro está desesperado para voltar a antagonizar com o presidente Lula. E o presidente Lula, em nenhum local, em nenhum lugar do mundo, pode antagonizar com uma figura tão perversa, mesquinha e diminuta como Jair Bolsonaro. Então, o presidente, eu acho que ele tinha que evitar de tocar no nome do Bolsonaro para evitar de dar fôlego para esse tipo de gente, porque o que eles estão querendo é exatamente isso, se colocarem como o Davi na história, né? Como o grande injustiçado, o pequenino que está conseguindo lutar contra o gigante, e nós sabemos que não é isso, não convém agora a gente ficar dando força para esse tipo de discurso. Tem razão, acho que é um alerta importante aqui que o Fernando faz com a gente. Eu queria aproveitar esse gancho de falar da CPMI para colocar aqui o trecho, você falou desse comportamento, né, que ele deveria sair preso de lá, mas olha o que o Arthur Maia, presidente da CPMI, falou sobre esses números, essas revelações e essas mentiras do Silvinei. Olha só. Ele não pode ter, porque ele negou de antemão no início que tenha feito operação para barrar os eleitores. Nós, da imprensa, no dia do segundo turno, noticiamos várias operações dessas. Ele não está mentindo e ele não pode não fazer isso? Olha, eu tenho que me basear naqueles dados que ele apresentou e, naturalmente, que cabe a quem discordar dos dados que ele apresentou que faça esse tipo de levantamento. Mas eu não posso, obviamente, por uma informação da imprensa, alegar que alguém esteja mentindo. A gente sabe que tem muita fake news, que tem muitas notícias que não são confirmadas quando comparadas com os dados oficiais. Então, obviamente que o que a senhora afirma que é uma mentira, obviamente que existirão dados contraditórios, opostos, e isso faz parte. Isso não caracteriza tecnicamente que ele esteja mentindo. Tá bom? Obviamente. Fica claro, né, Daiane? Fica claro que o deputado não tem preparo suficiente para ser presidente de uma CPI. Essa é uma das características do nosso Congresso. O nosso Congresso é muito mal preparado no que tange as questões técnicas, no que tange as questões econômicas, as questões legislativas, ao modus operandi da própria Câmara, e eu diria até também ética e moralmente também tem pessoas ali que deixam a desejar do que seria um limiar
idear mínimo assim, de civilidade, de civilização que nós construímos. O deputado presidente dessa CPI me deixa muito a desejar. Veja, ele está fazendo o famoso doisladismo, né? Se um lado diz que está chovendo e outro lado diz que não está chovendo, bom, aqui nós temos uma discussão séria que nós temos que respeitar os dois lados. O que o deputado tem que fazer é abrir a porcaria da janela e ver se está chovendo. Se um lado diz que está chovendo e o outro está dizendo que não, o senhor abre a janela, descobre e aí pune o lado que está mentindo. Essa é a função da CPMI. E agora o grande problema é isso, Daiane. Se nós vamos seguir por esse caminho que o deputado está lançando, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela não vai a lugar absolutamente nenhum, porque qualquer um pode, como dizia, o próprio direito tem uma expressão muito bonita, né? O papel aceita tudo, né? Qualquer um pode dizer qualquer coisa, e se você vai levar os dois lados em igualdade, como se a realidade pudesse ser entendida de forma igual a partir de seus pressupostos materiais pelas duas narrativas, então nada vai acontecer. E esse é o meu medo, é que em vez de nós estarmos usando essa CPMI para aprofundar as informações e buscar efetivamente deslindar aquilo que não se conhece de toda essa trama que termina nos movimentos golpistas do dia 8, em vez de nós fazermos isso, nós estamos dando palco para que essas criaturas fiquem dançando e estamos batendo palma, e um palco que eles estão adorando, porque obviamente que todo esse material vai virar meme na direita e vai acabar insuflando essa guerra de informações com o qual nós, infelizmente, Daiane, não nos damos muito bem, não temos ferramentas, ainda não conseguimos desenvolver ferramentas para usar isso a nosso favor e, normalmente, perdemos essa batalha de narrativas. Então, meu medo é que a gente acabe também se incomodando e se enrolando nessa CPI a partir de manifestações como essa do presidente dela. É difícil. E eu queria ouvir você sobre essa questão da tecnicamente mentindo, porque hoje em dia está muito assim, não tem uma mentira. Não, tecnicamente não está mentindo. O que é tecnicamente mentir? Ou mentira é mentira ou não é, né? Porque essa tecnicidade também estão tentando se fazer com o próprio 8 de janeiro. Não foi um ataque, foi uma omissão por parte do governo que estava lá. As disputas políticas no mundo sempre foram para definir o que é verdade e o que é mentira. O Foucault ele tem um conceito chamado regime de verdade, onde ele vai mostrar que em cada momento histórico, aquilo que é entendido como verdade tem determinadas características. Por exemplo, na Idade Média, as verdades eram definidas quase sempre a partir de fala papal. O Papa definia efetivamente como o mundo era, e as pessoas deveriam segui-lo. Quando muito um rei acabava divergindo, e aí nós teríamos problemas, mas aquela era a forma como se estabelecia a verdade, né? No mundo contemporâneo, especificamente a partir do século XX, quem tinha essa função de definir o que era ou não verdade, por um lado eram as academias, a ciência, e aí, portanto, a palavra dos especialistas e toda aquela situação, e por outro lado, nós criamos uma instituição no nosso mundo civil que faz isso, que é a figura do juiz. O juiz, em especial, o que ele faz é definir o que é verdade e o que é mentira, quem está falando a verdade e quem não está. O problema é que nós chegamos num nível de subjetividade de absolutamente todos esses papéis que o juiz no Brasil, por exemplo, pode olhar para o céu e dizer que está chovendo e que mesmo que não esteja, ele tem liberdade de autoconvencimento, né? E foi exatamente essa liberdade que o Sérgio Moro usou para condenar o presidente Lula. E veja bem, hein, Daiane, o Sérgio Moro não é um ponto fora da curva, como muita gente no judiciário está tentando fazer parecer, né? O povo preto desse país sabe muito bem que existem tantos Sérgio Moros no Brasil que nós não temos muito espaço para tentar tirar o joio do trigo aqui, né? Porque tanto faz se você está falando de um juiz ou de um membro do Ministério Público perversos dessa forma, a função deles vai ser sempre a mesma, é uma forma de guerra social, é uma forma de luta de classes disfarçada, né? Infelizmente, nós temos que retomar o nosso conceito de verdade, nós temos que definir, e alguém tem que perguntar isso na próxima vez que a CPI iniciar, perguntar, presidente, qual é o seu conceito de mentira? O que uma pessoa precisa fazer para que o senhor coloque ela na condição de mentirosa? Eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso, porque senão qualquer um vai vir aqui fazer qualquer depoimento e estão tirando com a cara dos deputados e senadores que estão lá e mais especificamente da gente que está assistindo essa patranha toda, Daiane, porque daí entra naquela história, né, que nem você falou. Não, essa é uma divergência de interpretação que eu tenho com você. Divergências de interpretações existem, mas a gente tem que ter um mínimo de consenso para saber quando nós estamos caindo já no ponto da mentira. E esse consenso que parece que está sendo abalado já há algum tempo no Brasil pelo fascismo. Muito, exatamente. Bora lá. Queria comentar contigo sobre essa questão do julgamento. Amanhã, aliás, tem a sabatina do Zanin, né? Deve começar às 9 da manhã, às 10 da manhã, aliás, e durar durante todo o dia aí,
para uma votação no final, aparentemente tudo indicando a sua aprovação. Você tem alguma expectativa diferente dessa aprovação? Você acha que o Zanin pode escorregar em alguma coisa? Acho que a gente até comentou já sobre isso, você deve ter comentado isso anteriormente, mas queria te ouvir isso. Não, eu sempre achei que o Zanin era um custo político por presidente mais alto do que necessariamente um ganho, né? Mas agora que ele foi indicado, essa é uma discussão menor que ficou para trás. E na medida em que ele foi indicado e que a sabatina já foi marcada, imagino que a articulação no Senado já tenha dado ok, porque até onde eu sei, quando se marca a sabatina é porque a situação já está resolvida, né? Muitas vezes se diz, não, o Senado pode vetar o nome de um ministro do Supremo. Pode, mas nunca aconteceu na história do Brasil. E nunca aconteceu por quê? Porque os nomes vetados são vetados antes da indicação. Então, vamos supor, a Daiane presidente, a Daiane, né, chega lá e diz assim, eu quero indicar o Fernando Horta para ministro, e aí as pessoas chegam ali no Senado e dizem assim, olha, se o Fernando Horta for indicado, o que acontece? Aí o senador diz, não, eu não aceito. Bom, a Daiane chega para mim e diz, Fernando, não dá para te indicar, porque você não passa. Então, quando você chega na sabatina, é porque esses acordos todos já estão organizados em grande medida. Então, é muito difícil que haja alguma modificação nisso, a menos que a articulação política tenha falhado de uma forma muito fragorosa, o que traria um revés brutal para o presidente Lula, e eu não imagino essa situação. Então, o que deve acontecer amanhã é muita gente descontente pressionando o Zanin, mas nessa questão de pressionar e saber como se manter, ele é mestre, ele foi advogado durante muitos anos, ele é advogado, o advogado vive dessa situação, e ele enfrentou o Sérgio Moro, vamos falar sério, numa condição de desigualdade brutal, né, vamos dizer sério, não existe maior desigualdade no campo do direito do que o Zanin enfrentou com o Sérgio Moro e o Ministério Público em conluio contra ele, e ele enfrentou isso de cabeça erguida, ele e a esposa dele, vamos lembrar isso também, tá? A gente sempre fala do Zanin e esquece dela, que teve um papel, no meu entendimento, tão grande quanto o dele, em alguns momentos até maior, especificamente no que trazia as questões internacionais. Então, eu acho que ele vai se dar muito bem nisso, e acho que o presidente faz muito bem em sair do Brasil nesse momento, né? Tu vê que até calhou essa viagem. Ele sai, vai levar os holofotes lá para o Coldplay, lá para a Torre Eiffel, enquanto isso o Zanin vai sendo passado aqui e menos capital político se perde nessa brincadeira. Ponto para a articulação do presidente, e vamos para frente, que acho que a partir de agora é uma nova discussão, que é a próxima vaga, né, Daiane? E que já tem gente defendendo que seja uma mulher, e uma mulher negra, porque precisa essa situação, e o presidente já se sentiu, vamos dizer assim, incomodado com a possibilidade de tolherem as indicações dele de alguma maneira. Então vamos ver como é que essas coisas vão acontecer. Eu tenho certeza que seja quem quer que seja escolhido, eu só espero que sejam pessoas realmente de esquerda, espero que sejam pessoas que realmente tenham coragem de encarar aquilo que é, talvez, uma das instituições mais perversas do Brasil, que é o STF. Quem entra lá acaba modificando, parece que até a própria forma de pensar, viu, Daiane? Né? Meu Deus. Bora lá. Tem também na quinta-feira o julgamento do TSE de Bolsonaro, que também é outra condição que todo mundo está dando como certa a sua condenação. Mas muitos já apontaram que será um julgamento longo, deve durar mais de 2 dias. Só a apresentação do voto do ministro relator, o Salomão, deve durar aí o dia todo, etc. Enfim, mas o Valdemar da Costa Neto, como eu destaquei aqui na abertura, está dizendo que a inelegibilidade de Bolsonaro será bom negócio para o partido, que vai ter um cabo eleitoral, segundo ele, aí, à disposição, pronto para o trabalho. Como é que você vê essa fala do Valdemar? É tecnicamente mentira que a gente está... Não, o Valdemar está falando muito certo. O Valdemar está falando muito sério. Olha só, o Valdemar da Costa Neto, ele coordena um partido que cresceu brutalmente nos últimos anos. A gente sabe que o PL não era absolutamente nada há 20 anos, 15 anos atrás. Hoje ele é certamente, acho que é o maior partido, ou o segundo maior da Câmara, se não me engano. E tudo isso se deve ao bolsonarismo. Vamos falar sério. E tudo que o Valdemar quer agora são os votos dos bolsonaristas sem o Bolsonaro. Só que não tem como fazer isso com o Bolsonaro elegível. Enquanto o Bolsonaro estiver elegível, ele vai continuar mandando no partido. Agora, pro Valdemar da Costa Neto é uma maravilha que o Bolsonaro se torne inelegível, porque ele vai ficar exatamente onde o Valdemar quer que ele fique, como um puxador de votos, no máximo sem incomodar demais e sem ficar ali tentando tomar conta do campinho. Então, pro Valdemar é maravilhoso esse julgamento. E aí você começa a perceber como a política se reinventa numa velocidade brutal ante as supostas perdas
perdas que deveriam ter, né? A saída, a inelegibilidade de Bolsonaro, que já é dada como certa, ela de maneira nenhuma vai mudar a correlação de forças do bolsonarismo, mas ela vai oferecer ao PL uma boa desculpa para que o bolsonarismo comece a ficar cada vez mais frágil, e isso, de alguma maneira, eles estão gostando. A questão é saber como o bolsonarismo vai receber essa situação, né? Porque eles podem se submeter a essa lógica do Valdemar de Costa Neto e se tornarem aí uma linha acessória do crescimento do PL e voltarem a ficar em silêncio e integrarem essas hostes perversas da política, ou eles podem se rebelar com isso e começar a exigir cada vez mais e rachar o PL, e aí eu tenho a impressão que o PL volta para ser o tamanho que ele era lá atrás. Então, há uma enorme discussão a partir de agora. Bolsonaro vai aceitar essa nova posição política que estão lhe colocando, ou seja, como um assistente, um puxador de votos que não tem direito a absolutamente nada e que vai ficar sempre a descoberto, porque outros julgamentos virão e outras formas de punição a Bolsonaro virão. Será que ele vai aceitar isso e ver com bons olhos, por exemplo, que Michele Bolsonaro se torne senadora ou que os seus filhos continuem a avançar? Ou será que Jair Bolsonaro, diante daquele famoso individualismo e egoísmo e egocentrismo que ele traz, vai acabar dinamitando toda essa relação política e colocando efetivamente o PL no seu devido lugar? A gente vai ter que ver nos próximos meses. Me interessa muito, Daiane, ver o voto do ministro Salomão. Sabe por quê? Porque de agora em diante, todas as outras vezes que Jair Bolsonaro for colocado na condição de réu, esse voto vai estar figurando ali no fundo. Então eu espero que o ministro Salomão tenha amarrado muito bem. Se ele precisar de mais de um dia para fazer o voto, Daiane, a gente dá. Desde que seja bom, né? Desde que seja substancial, pode usar o tempo que você quiser. Muito bom, é isso aí. Tô nessa com o Horta aqui. Saudando aqui o povo que está chegando aqui, quem entrou como membro, fui colocando aí na tela. A Vera Ventura entrou como membro aqui, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Maria Elizabeth também, e o canal Pensamento Junguiano também entrou como membro aqui do nosso canal, agradeço a participação. Tem aqui, Horta, 2 superchats, o Marcos Carvalho diz, quero um cone como ministro da Defesa, para ontem. É melhor um cone que não fale, pelo menos. Que né? não fale. Porque o ministro, certamente ele está falando isso, porque o ministro resolveu dar uma declaração que repercutiu negativamente e é daquelas declarações de ministros bolsonaristas, né? Que se caracterizam bem para ministro bolsonarista. Ele disse que o sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul, e gerou revolta aí nas redes. Declaração do ministro da Defesa, José Múcio, foi feita quando ele falava dos desafios enfrentados por um país com o tamanho do Brasil. Esse tipo de declaração a gente tem ouvido recorrentemente, principalmente nos últimos anos, com Bolsonaro, vindo inclusive da própria boca dele, mas é um pensamento que permeia a nossa história, né? O colonialismo, a oligarquia, que impera ainda na cabeça dessa elite, ou é um preconceito mesmo? Como é que a gente pode olhar esse tipo de declaração, hein, Horta? Pois olha só, Daiane, esse é o tipo de declaração que a gente, sinceramente, o ministro Múcio deveria pedir imediatamente para sair do ministério. Dizer, olha, gente, estou cansado, né? Muito atribulado, porque isso aqui beira o crime. O que ele falou aqui, se nós formos levar a ferro e fogo, beira o crime de racismo, de preconceito, né? E isso é muito ruim, a gente vê na figura de um ministro, com o histórico do ministro Múcio, né? E eu digo no histórico, a quantidade de declarações que ele fez defendendo Jair Bolsonaro. Ele fez uma essa semana, inclusive, dizendo que o 8 de janeiro não tinha tido liderança nenhuma, quando todo mundo sabe qual que foi a liderança, onde é que ela estava. Então, em realidade, o que a gente tem que sempre tomar cuidado, né, enquanto ministro, é de não falar mais do que a boca. E é esse o grande problema que aconteceu aí. Infelizmente, isso é recorrente, Daiane. E é recorrente, olha que interessante, numa determinada faixa de idade nesse país que teve a instrução oriunda ainda dos bancos escolares na época do regime militar. A galera que viveu a época do regime militar e os primeiros anos do governo Fernando Henrique Cardoso, eles foram educados numa estrutura em que você reproduzia este tipo de pensamento racista, preconceituoso, machista, misógino,
patriarcal que todos nós hoje tentamos brigar e lutar de qualquer forma. E, infelizmente, o ministro mais uma vez é traído e mais uma vez se manifesta de forma completamente infeliz. Não apenas as manifestações públicas, mas a forma como ele tratou efetivamente, simbolicamente, a figura do pobre no Brasil, que é maioria, e maioria votante no governo Lula, que dá a ele a condição de ser ministro, e também a forma como ele tratou simbolicamente as figuras do Nordeste. Quer dizer, mesmo os pobres do Nordeste são inferiores aos pobres do Sul. Isso é inaceitável. O presidente já deveria ter tomado um cuidado com relação a isso, alguma posição com relação a isso, porque vai se tornando insustentável você encontrar esse tipo de pensamento ainda dentro de um ministério que tem, por exemplo, junto pessoas como Silvio de Almeida e obviamente, Marina Silva. Não dá para concatenar esse tipo de pensamento, fica muito complicado. Espero que o presidente, quando volte, tome alguma posição. Acho que também já está no limite já todas as investigações do 8 de janeiro, também naquele 8 de janeiro tem muita coisa que está com ponta aberta justamente por conta do Múcio. Muitas das ações que ele deveria ter tomado acabou não se tomando, né? Tem aqui alguns comentários dos nossos internautas. Tem uma internauta aqui que eu separei o comentário dela, eu lembrei da sua esposa, você falou que não quer levar a sua esposa para conhecer o Lula. Ela diz aqui, a Flávia Assis, eu quando vi o presidente Lula de perto, mesmo sendo tímida, pedi um beijo para ele. E nem eu acreditava que fiz isso. Então, tá vendo? É um perigo, então. Não, já falei para minha esposa, vamos ficar aqui olhando de longe. Quando ela começa a ficar muito feliz, eu desligo a televisão, Daiane. Estela Petraz diz, qual o horário da sabatina do Zani amanhã? Está marcado para as 10 horas, a gente vai fazer a transmissão aqui. Inclusive, a Liana Cirnelis deve participar com a gente aqui também deste programa. A Maria Suzana Dornelles diz aqui, a cúpula do Exército está toda envolvida, mantiveram os acampamentos, né, em frente aos quartéis e agora querem tirar o corpo fora. Essas revelações trazidas aí pelo celular do Mauro Cid, o celular do Mauro Cid revelando aí pela imprensa a conta-gotas, porque o que deve ter a Polícia Federal já deve ter uma vasta documentação aí desse envolvimento dessa cúpula. Fica mal aí para as Forças Armadas. A professora Maria Aparecida de Aquino já está aqui na nossa sala de espera, e ela certamente vai ter uma análise também muito profunda sobre essa questão dos militares. Como é que você vê isso, hein, Horta? Para não tomar muito tempo da professora, que eu também quero ouvi-la depois aqui, que vou ficar de cantinho, mas diz que o celular do Mauro Cid é a janela para o inferno, né? A porta para o inferno, diz que dali saem ratos e lagartos, uma coisa assim, uma expressão assim, né? Na realidade, nada que a gente que já estuda essas relações de poder no Brasil não conheça. Nós todos sabemos que o Exército estava por trás de todas essas organizações e que figuras do Exército sempre costumam colocar os seus subordinados na frente para serem atacados e mortos primeiros, enquanto preserva a sua própria pele, a sua própria carne. Agora, o que me incomoda nesse processo todo, Daiane, é que nós temos um ministro que protege esse tipo de posição. O ministro Múcio, que nós tocamos aqui no assunto no início, é um dos grandes defensores desse modus operandi do Exército, e se depender dele, o Exército brasileiro, nem as Forças Armadas vão ser, de alguma maneira, tocados por esses assuntos. Portanto, a gente vai ter que encontrar um meio de não permitir que isso tudo termine em pizza, porque é a história do Brasil que está, na realidade, na berlinda. Se a gente permitir que o golpe de 8 de janeiro seja passado em branco, como se nada tivesse acontecido, eu não sei se o presidente Lula vai ter paz para terminar o seu mandato, porque nós vamos ficar entrando sempre em loopings e mais golpes estarão sempre à disposição, porque os seus perpetradores saberão que nada acontece, nada incomoda, desde que eles consigam manter a sua aura de intocabilidade. Muito ruim isso que está acontecendo. Espero que a gente não coadune com isso enquanto governo. Eu acho que também é um momento importante para a gente fazer esse debate, essa análise, e justamente pressionar para que os responsáveis, como disse aqui o presidente Lula ontem no podcast, sejam devidamente punidos, né? E as responsabilidades aí colocadas e punidos na medida da lei, porque, do ponto de vista da história, isso que está se tentando fazer também, né? Do ponto de vista histórico, é importante que todas as revelações apareçam, sejam colocadas, para que não haja narrativas somente, e sim os fatos, né? Para que a gente também construa a nossa história. Horta, obrigada pela sua participação aqui conosco, boa semana, bom trabalho aí, viu? Obrigado, Daiane, um grande beijo para você, um beijo para a professora que vai chegar, e até mais.